sem a plataforma de vocês, eu não teria tido oportunidade nem ao menos de ter conseguido um número mínimo de acertos, como eu tive. Estava vendo que eu comecei em março de 2023 a fazer questões e devo ter feito uma assinatura ali naquele momento. Mas eu acessei antes, um pouquinho antes, em 2022, e fiquei assim acessando de forma gratuita, até que eu percebi que valia muito mais a pena ter algum tipo de plano, fazer alguma assinatura, porque você tinha acesso a um número maior de questões, a cursos dirigidos, enfim, algo que seria muito mais prático, enfim, porque consolidava as informações do edital. E as questões já eram mais dirigidas também, né? Não precisava ficar fazendo filtros para poder encontrar as questões que eram interessantes para mim. E, assim, fazer questão é vital para quem está prestando concurso, porque não adianta você querer abranger o edital inteiro, isso é impossível, assim. Acho que você sempre vai ter um foco maior em alguma matéria que você tem mais interesse e tudo mais. Mas quando você começa a fazer simulados de prova e as questões, você percebe que estudar a lei seca, estudar a doutrina, estudar a jurisprudência, né, para quem é da área jurídica, não é suficiente, porque as questões elas sempre encontram a forma de pedir para você saber a exceção da exceção, usando um linguajar diferente. Então, é totalmente imprescindível assim, fazer questões, né? Eu estava dando uma olhada no site, eu fiz no total de 3.000 questões ao longo desses praticamente 3 anos, né? Não foi um estudo contínuo, eu muitas vezes eu estudei para um edital específico, porque eu não tinha disponibilidade de tempo para ficar estudando direto. Aí, no final de lá em 2024, quando teve o primeiro concurso nacional unificado, eu falei, não, agora eu vou estudar direto, e vou estudar até passar. E aí eu fiz esse plano ilimitado, que é bastante interessante, porque ele tem já todo um perfil preparado para você, de aulas gravadas, aulas em PDF, e as questões com o link, né? A partir das aulas você já tem o link para as questões. Então, foi estudando com vocês, assim, foi bastante importante. Olha, foi fantástico, né? Foi uma delícia, assim. É o resultado de uma dedicação de muitos anos, na realidade, né? Porque eu nunca parei de estudar. É claro que, assim, você está focado para concurso público, é o que é determinante, mas não posso dizer que não é milagre, assim, né? Eu estou formada há muitos anos já, advogo desde o ano de 2000, fiz concursos públicos para juiz do trabalho entre 2006 e 2007, quase fui aprovada lá atrás, e precisei abandonar os estudos porque eu tinha tenho uma família grande e precisava trabalhar, enfim, para sustentar. Então, assim, retomar esses estudos agora, focada, e ter me determinado a falar, não vou parar enquanto eu não passar, e ter conseguido essa aprovação, foi realmente a conquista de um sonho, foi colher o resultado de um trabalho de longos anos mesmo. Eu fiz especialização, fiz mestrado na área do direito do trabalho, e realmente, assim, sem o trabalho de vocês, né, desse outro lado, teria sido muito mais difícil. Olha, foi muito importante a plataforma de vocês com relação à preparação, principalmente para o concurso nacional unificado. Eu fiz focada
para o cargo de auditor do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. E lá eu tive acesso a matérias que eu teria muita dificuldade de obter o conteúdo. Então eu tive aula com excelentes professores, não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas eu assisti as videoaulas, Luiz Rezende, o professor de políticas públicas, muito simpático, a professora de português também. Enfim, foi muito bom, porque vocês já trazem o beabá ali do edital, né? Todas as matérias, e você vai estudando tópico por tópico, e vai riscando ali do edital que você já conseguiu passar, daquele conteúdo que é tão abrangente, né? E para quem não está no dia a dia do concurso, como eu não estava em 2024, eu tive, assim, com a plataforma de vocês, um grande facilitador. E aliar o conteúdo didático com as questões só reforçava a matéria que estava sendo ministrada pelos excelentes professores que vocês têm. Lembro bastante da professora de Direito Administrativo, também muito boa. Enfim, foi muito importante mesmo, porque eu acho que economiza um tempo do candidato incrível, né? Porque não adianta você querer estudar por doutrina. Vocês já conseguem alertar o aluno sobre os principais pontos de atenção. Olha, isso aqui cai, é pedido dessa forma, prestem atenção nisso, houve uma alteração nesse ponto, prestem atenção, leiam a lei seca. Enfim, ajuda bastante. Ter aulas gravadas permite que a gente consiga fazer as coisas no dia a dia da casa enquanto estuda, né? Então é uma coisa que eu fazia bastante. Às vezes eu ficava com o computador ou com o celular, mas na plataforma de vocês era mais comum pelo computador, ouvindo a aula enquanto fazia alguma coisa. Então é também um facilitador, né? Fazer o quê? Porque a vida da gente não para, né? Você tem que dar um jeito de conseguir conciliar tudo. Então tem esse aspecto também, a aula gravada ajuda bastante. E você não entende, você volta, você já sabe, você acelera, enfim. Essa coisa de estudar para informática, matemática, português, você acha que você escreve bem, mas a questão não é escrever bem, eles pedem a exceção da gramática, né? A parte de informática, assim, os nomes e tudo, aí sim, realmente, o conteúdo dos cursos específicos que vocês disponibilizam na página foram importantes, porque eu estudei basicamente o que eu consegui acertar nos concursos de analista, nessas matérias, que não são as jurídicas, foi graças a vocês, porque eu nunca tinha parado para estudar, enfim, versão do Windows e antivírus, essas coisas todas, né? Que são conteúdos muito específicos, assim. E vocês têm tudo lá, né? Tem todas as questões também que podem ajudar o aluno a ver se prestou efetiva atenção na aula ou não, né? E gravar os nomes, enfim. Você realmente, assim, eu acho, né, desde 2024 para cá, que eu decidi fazer os concursos todos que foram aparecendo, fiz da prefeitura também, de São Paulo, foi bacana para ver que realmente você precisa de muita organização, e o ideal é que você se dedique a um tipo de concurso só, porque você fica muito mais focado, você acaba sendo mais especializado naquelas disciplinas, e a exigência é muito grande, né? Mas como o meu objetivo era conhecer outros concursos que eu nunca tinha feito, que eu sempre fiz para juiz do trabalho, né, lá atrás, antes da unificação dos concursos de juiz do trabalho,
foi muito válido. E sem a plataforma de vocês, eu não teria tido oportunidade nem ao menos de ter conseguido um número mínimo de acertos, como eu tive nessas primeiras fases dos outros concursos, de analista, de TRT, da prefeitura também, enfim.